ser teu, enfim, vem minha alma renovar. Me ajuda a te conhecer, me ajuda a querer te amar. Eu quero em teus braços, Pai, descanso achar. Nesses dias em que eu quero ouvir a voz do Senhor, nestes dias em que o mundo para ao meu redor, eu quero ser mudado, eu quero renascer. Vem do alto, vem depressa, vem, ó Pai, me socorrer. Eu quero, ó Deus, ser teu, enfim, vem minha vida transformar. Eu quero, ó Deus, ser teu, enfim, vem minha alma renovar. Me ajuda a te conhecer, me ajuda a querer te amar. Eu quero em teus braços, Pai, descanso achar. O hino em oração. Me encontro, ó Pai, a te render louvores, a te entregar meu falho coração e a te pedir favores. Em oração me encontro, ó Pai, pedindo segurança, rogando que estejas junto a mim, me dando confiança. Em oração preciso, ó Deus, viver a todo instante para vencer o mundo ao meu redor e prosseguir avante. Vou dedicar em oração meu coração e alma. Só teu amor me traz consagração, só tua paz me acalma. Só tua luz reflete salvação,
só teu poder restaura. Em oração me encontro a te pedir, Senhor Jesus, me salva. Amém. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Sua presença é um prazer aqui na casa do Senhor. Como a irmã Terezinha disse a hora que eu cheguei aqui, é um privilégio estar aqui na casa do Senhor. E eu concordo com ela. Realmente é um privilégio estar aqui na casa do Senhor. E você que não está aqui, venha no próximo domingo iniciar a semana junto com Deus. Sejam todos bem-vindos e que tenhamos uma boa noite de reflexão ao lado do Senhor. Agora nós vamos cantar o hino 259 em pé, e o hino se chama Eu Sei em Quem Tenho Crido. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Por qual razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei o que de mal ou bem aqui enfrentarei, se maus ou áureos dias vêm, se lutas eu terei. Mas eu sei em quem tenho crido, que estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei também o dia em que verei Jesus voltar, se de manhã, se à tarde vem pra me levar ao lar. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Amém. Curve sua fronte para fazermos uma oração. Querido e amado Deus, obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada pelo início da semana. Obrigada pela saúde, pela vida. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados.
cometidos hoje, cometidos durante toda a nossa vida, nos perdoa. O Senhor não merece que cometamos pecado, mas somos pecadores, então pedimos perdão. Senhor meu Deus, esteja com o pregador dessa noite, que o Senhor possa usá-lo, que o seu Santo Espírito possa usá-lo para falar de Ti. Que o Senhor possa aceitar a nossa adoração entre músicas, entre louvores, entre esta oração, entre a pregação. Que o Senhor possa aceitar, Senhor, nossa falha adoração, mas de coração para Ti. Amado Deus, abençoa, Senhor, os doentes. Que o Senhor possa estar com cada doente desta igreja. Que o Senhor possa tirá-los desta condição. Que o Senhor possa colocar suas santas mãos sobre eles e curá-los, e dar alívio, e dar conforto, e dar cura. Senhor meu Deus, também peço pelos desempregados, que o Senhor cuide deles, que o Senhor não deixe faltar o pão, que o Senhor não deixe que eles passem necessidade, que o Senhor os ajude. Amado Deus, providenciando um emprego. Senhor meu Deus, também peço por aqueles que estão sofrendo de todas as formas, nas drogas, em alguma coisa relacionada à família, no casamento, que o Senhor possa ajudar todos, Senhor. Não se esqueça de ninguém, se porventura nós esquecemos de alguém. Querido Deus, obrigado, esta é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Agora vamos adorar o Senhor com nossas ofertas. Deus possa abençoar as nossas ofertas. Agora nós teremos uma reflexão sobre saúde. Quantos litros de água eu devo ingerir por dia? Eu sou o professor Fábio Sischini do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder esta pergunta para você. Turminha, olha só que bacana. Muitas pessoas me perguntam assim, professor, pelo amor de Deus, quantos litros de água eu devo tomar por dia? E aí, olha que interessante, existe um lance cultural no Brasil e todo mundo fala assim, você deve tomar 2 litros de água por dia. Vamos parar e pensar um pouquinho. Olha, eu tenho 1,80 m de altura, a Super Rachel tem 1,62 m de altura. Será que eu com 1,80 m de altura e a Super Rachel com 1,62 m, nós temos que tomar ambos 2 litros por dia? Vamos pensar num outro aspecto agora. Aproximadamente 70% de todo o conteúdo de cada célula que você tem no seu corpo é formado por água. Então imagina que você tem trilhões de células. Qual que é o conteúdo que você mais tem aí dentro do seu corpo? É água. Será que uma pessoa que pesa mais, em comparação a uma pessoa que pesa menos, precisa tomar 2 litros de água por dia? Porque uma pessoa que pesa mais tem mais tecidos.
Se ela tem mais tecidos, ela tem mais células. Se ela tem mais células, obviamente que ela precisa tomar um pouco mais de água. Então, o primeiro ponto que você tem que considerar para responder a seguinte pergunta: quantos litros de água eu devo ingerir por dia? É o peso corporal da pessoa. Pessoas mais pesadas são pessoas que têm mais tecidos, mais células e, portanto, elas devem ter uma ingestão de água maior quando comparados às pessoas que têm menos peso corporal. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que você tem que considerar é se esta pessoa, num determinado dia, se ela vai fazer exercício ou se ela não vai fazer exercício. Se esse exercício vai ser feito em um ambiente climatizado ou se vai ser feito ao ar livre. Outro fator importante para você considerar: a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar. Nossa, professor, são tantos fatores que eu fico confuso. Justamente foi nisso que o Colégio Americano de Medicina do Esporte pensou numa forma de facilitar a sua vida para responder essa pergunta. Então, olha que interessante. Vamos considerar uma pessoa que não vai fazer exercício, beleza? Então, ela vai passar 24 horas por dia, vai trabalhar, vai fazer as caminhadinhas lá de deslocamento, mas não vai fazer exercício. Qual que é a conta proposta pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, desde que a temperatura ambiental esteja por volta ali de 23, 24 graus? A conta é a seguinte: 33 ml de líquido para cada quilo de peso corporal que você tem. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma pessoa de 85 quilos que não vai fazer exercício e está num dia a temperatura ambiental por volta de 23, 24 graus. Quanto que ela deve ingerir por dia então? É só fazer a conta. 33 ml de líquido vezes 85 quilos vai dar 2,8 litros de água por dia. Agora, olha que interessante, vamos pegar uma pessoa que pesa 70 quilos. Como é que ficaria a conta? 33 ml vezes 70 quilos daria 2,3 litros. Então, veja, se eu fosse pelo lado cultural e falasse assim: você tem que tomar 2 litros por dia, você também tem que tomar 2 litros por dia, e se essas duas pessoas seguissem essa recomendação, o que ia acontecer? Iria faltar água para o corpo humano dessas duas pessoas. Portanto, está dependendo do peso corporal. Agora, vamos imaginar que essas duas pessoas aqui vão na academia, o praticante convencional de exercício na academia. Vai lá fazer o seu treino resistido, vai lá fazer o seu treino aeróbico na bike, por exemplo, beleza? Considerando, a pessoa vai na academia com uma temperatura ambiental por volta de 23, 24 graus, uma sugestão muito simples de você entender o quanto precisa ingerir de água é o seguinte: 45 ml de líquido para cada quilo de peso corporal. Então, como ficaria com 45 ml de líquido vezes 85 quilos daria 3,8 litros. Ou seja, esta pessoa teria que tomar 1 litro a mais de água no dia que ela vai para a academia fazer o seu treino resistido, o seu treino aeróbico. E a pessoa que pesa 70 quilos? 45 ml vezes 70 quilos daria 3,1 litros de água nesse dia, ou seja, mais ou menos ali 800 ml de líquido a mais. Agora, é claro, dependendo do tipo de exercício, dependendo da temperatura ambiental, dependendo do volume de exercício, isso daqui pode aumentar para 50, 55, 60 ml no dia que você faz exercício. Então, o que é importante você lembrar agora? O importante você lembrar agora é que hidratação é essencial para você manter todo o trabalho metabólico, o trabalho cardiorrespiratório, o trabalho endócrino no seu corpo para promover ali os benefícios que o exercício pode trazer. Beleza? Então, não esqueça mais disso e olha, tem que tomar efetivamente água. E só um detalhe: senhor, posso tomar Gatorade, Powerade, os isotônicos da vida? Até pode, mas na primeira 1 hora de exercício não tem necessidade, a água mineral já seria mais do que suficiente, beleza? Gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like, coloca um joinha aí, deixe os seus comentários e se você ainda não está inscrito no canal do YouTube do Viajando pela Fisiologia, por favor, vá lá, clique no botão inscreva-se e acompanhe aqui, porque todas as terças e todas as quintas um vídeo novo da Fisiologia do Exercício e Treinamento para você, beleza? Então, vamos terminar esse vídeo tomando a velha e boa água. Um grande abraço e sucesso a todos. Boa noite, irmãos. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês novamente. Gostei muito dos hinos escolhidos
maravilhosos hinos que trazem uma ligação muito forte com a mensagem dessa noite. Nós precisamos de paz. É o que nós mais precisamos. No meio das tribulações da vida, nós precisamos paz. E nós encontramos paz com Jesus. E também vindo na igreja, nós encontramos paz. Não é verdade? Eu estava conversando agora mesmo ali fora, comentei com a irmã Terezinha. Dá vontade de estarmos aqui o dia todo, né? Apesar das dificuldades muitas vezes para estarmos na igreja, quando nós estamos na igreja, nós não queremos mais sair. Se dependesse de nós, dá vontade de ficar adorando ao Senhor com os irmãos juntos o tempo todo, até Jesus voltar. É tão maravilhoso isso. E é tão maravilhoso nós estarmos numa semana de oração, 10 dias de oração. Muitas pessoas acordando cedo todos os dias, como o irmão Antônio, acompanhando os 10 dias de oração. Outros irmãos que aqui também estão acompanhando os 10 dias de oração. É maravilhoso isso. Nós estamos tendo orações de madrugada, orações meia-noite, orações às 5 da manhã. Nós estamos tendo um momento maravilhoso para nos entregarmos ao Senhor. E eu fico pesaroso quando nós sabemos que nem todos estão acompanhando, não os 10 dias de oração, mas nem todos estão acompanhando as coisas do Senhor. Num mundo que cada vez mais precisamos de Deus, muitas pessoas cada vez mais distantes de Deus. Isso é um grande lamento. Eu amo pregar, apesar de não me ver como pregador, eu amo pregar. Isso é uma coisa que vem acontecendo aos poucos comigo. E hoje, a pregação, para mim, é a atividade mais prazerosa da vida. Eu acho que não tem nada que eu já fiz ou que eu pudesse fazer que seria mais maravilhoso do que a oportunidade de pregar. Eu demorei muito para pregar. Esse ano eu estou fazendo 28 anos como adventista e eu só fui pregar, fiquei 20 anos sem pregar. 20 anos sendo convidado para pregar e eu não tinha coragem de pregar. Como eu já expus aqui para os irmãos. Eu não tinha coragem de falar no microfone. Não queria pegar no microfone. Eu dizia para todos, eu posso ajudar em tudo, menos ir lá na frente. Menos pegar no microfone, que é uma coisa que eu não queria. E eu assistia, tantos anos na igreja, nós assistíamos pessoas cantando, pessoas pregando, e nós víamos algumas pessoas com dificuldades. Principalmente jovens que estavam começando a ir na frente, a pregar. E nós víamos pessoas gaguejando, com vergonha, parando a música no meio da música, né? Desistindo de cantar, começavam a chorar. Nós víamos isso com muita frequência, porque uma igreja grande, com tantas pessoas participando, e eu tinha também um pouco de receio de pregar, com a sensação de que iria acontecer algo assim comigo também, de que eu iria gaguejar, de que eu teria dificuldades, de que eu iria chegar na frente e ia ter alguma dificuldade específica. Mas a grande verdade é, se nós amamos os irmãos que estão diante de nós, se nós amamos a igreja do Senhor, e se nós amamos mais do que tudo isso, a palavra do Senhor, nós queremos fazer isso. Nós estamos preparados, e mesmo que não nos sintamos preparados, o Espírito Santo nos prepara na hora. Amém? Esse é o nosso maravilhoso Deus que faz transformações de vida. Nós estamos preocupados, no entanto, com um problema que vem assolando nosso povo. A nós também. Eu acho que não existe uma pessoa que está livre desse problema. Principalmente na minha atividade profissional. Nestes 15 anos que eu completo trabalhando com advocacia, eu vejo um fenômeno muito comum a todos os meus clientes. A ansiedade. A ansiedade. Todos estão preocupados. O que vai ser do meu processo? O que vai ser do meu caso? Qual a resposta? Qual a solução? Quando eu terei a solução? Infelizmente, esse nosso mundo é tão burocrático, as coisas são tão complicadas, que mesmo que nós demos o melhor de nós, as coisas são demoradas, as coisas são difíceis. E algumas delas não impossíveis, porque nós temos o Deus dos impossíveis. Mas algumas delas são complicadas. E para passar isso, essa tranquilidade, essa paz para os clientes não é fácil. Graças a Deus, Deus me tornou desde cedo uma pessoa que viveu no meio das tempestades e mesmo assim aprendeu a ter calmaria.
no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio das tempestades, e mesmo assim Ele me fez uma pessoa mansa, uma pessoa tranquila, uma pessoa pacífica. E eu louvo a Deus por isso. No entanto, essa ansiedade generalizada que nós estamos acompanhando na sociedade, e vocês podem perceber que a coisa que nós mais vemos nesse mundo, nas pessoas, é a ansiedade. Mais do que a depressão, mais do que estresse. A ansiedade está tomando conta mesmo de nós. E essa ansiedade generalizada não veio nesses tempos de pandemia. Tampouco só por conta das mudanças sociais e das mudanças tecnológicas. Essa ansiedade que está dentro de nós, ela vem do passado. O ser humano, desde Eva se dirigindo à árvore e dando chances à tentação, desde Adão desejando voltar ao Éden e não podendo, todos os dias ele queria lá voltar, desde Caim inconformado com Abel, desde Abraão tentando esperar o cumprimento da promessa por tantos anos, desde Moisés no deserto, desde Elias no Monte Horebe, desde os amigos de Jó lhe julgando, desde Davi fugindo dos seus inimigos e de si mesmo muitas vezes, desde Salomão no paradoxo de ter muita sabedoria e ao mesmo tempo estar perdido, desde Jeremias com o coração conturbado pelos pecados do povo, desde Malaquias esperando o Messias e o novo Elias, desde Paulo esperando Jesus ainda em seus dias, desde João impactado com as visões que viu, com as coisas que ouviu e com as lembranças de Jesus. É uma coisa comum a todos, mas que temos que afastar das nossas vidas para aprendermos a viver em paz: a ansiedade. Eu penso que mais ainda nesses tempos, a ansiedade pode ter se tornado um problema seu ou de alguém que você ama muito. A ansiedade se tornou um problema nosso, como igreja, como indivíduos, como família, e nós precisamos trabalhar com esse assunto. Nós precisamos aprender aonde encontrar a paz que nós necessitamos para viver os nossos dias. A ansiedade, mais ainda agora, é um problema grave e um dos maiores do século 21. Nos últimos 20 anos, os transtornos decorrentes da ansiedade se multiplicaram. E o Brasil é o país em que a ansiedade mais progride. Viver uma preocupação constante, frequente, sobre algum problema que nós estamos passando, sobre as situações da rotina, sobre as coisas que parecem não ter solução, sobre as dificuldades que nós temos no nosso dia e nós vamos enfrentar no dia de amanhã, são tensões contínuas que tiram a nossa paz e a nossa alegria de viver. Vamos fazer um giro pela história. Teoricamente, as máquinas vieram substituir o duro trabalho que os trabalhadores exerciam nas terras, nas fábricas, nas casas e nas ruas. As máquinas vieram substituir a mão de obra. O computador, teoricamente, veio substituir o excesso de trabalhos que se faziam com as mãos, escrevendo, datilografando, desenhando, pintando. E o celular smartphone veio substituir em partes a TV, o cinema, o teatro, os computadores e quase que 100% as câmeras fotográficas, os gravadores de voz, os telefones fixos, os aparelhos de som, as agendas, etc. Tecnicamente, essas inovações deveriam ter vindo para trazer mais tranquilidade. Não era esse o objetivo? Que as máquinas e a tecnologia chegassem para trazer paz, para trazer tranquilidade, para trazer descanso. Será que é isso que aconteceu? Tecnicamente, igualzinho o filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, de 1936, quase 100 anos atrás. Ao invés das máquinas nos trazerem paz, as máquinas passaram a dominar os homens. É o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos há quase 100 anos sendo dominados pelas máquinas, subjugados pelas máquinas, gastando nosso tempo com máquinas
e muitas vezes sendo engolidos psicologicamente com as máquinas. Por exemplo, o celular mal deixa a pessoa dormir e já acorda ela pela manhã. O excesso de trabalho de outrora, de falar algumas vezes com algumas pessoas, se tornou uma atividade rotineira de responder mais de 100 pessoas por dia. A verdade é que, ao invés de trazer paz, a tecnologia muitas vezes tem exercido constante pressão na mente humana. Vide o uso abusivo dos smartphones, tornando-o praticamente uma parte do corpo. Quantas pessoas vocês não conhecem, nós conhecemos, se é que nós mesmos não somos assim, temos trazido o smartphone quase como uma parte do nosso corpo. As redes sociais e os desejos paradoxais e contraditórios dos seus usuários. Alguns querem se mostrar, outros ficam impactados e sofrem por tantas pessoas felizes. Outros querem a fama, outros querem poder, outros querem algo. Outros não sabem o que querem, mas estão lá. A estranha realidade de um mundo que permite a falência dos jornais, a falência das revistas, a falência dos livros e das livrarias, mas permite ser a geração com maior excesso de informações da história, ainda assim. O crescimento do bullying, da libertinagem e da intolerância na sociedade. Nós nunca vivemos um tempo de tanta intolerância. Se tornar cristão hoje e ver as atrocidades que são cometidas lá fora, como nós lidaremos com essas questões? Muitas pessoas estão vendo alguma coisa terrível e nada fazem. As pessoas gravam, mas nada fazem. Nunca se trabalhou tanto, mesmo em casa, e nunca se ganhou tão pouco como agora. Nunca o dinheiro valeu tão pouco. Nunca tivemos tantos meios de distrações e, ao mesmo tempo, o maior número de entediados, pessoas que vivem no tédio. Nunca tivemos o maior número de recreações e, ao mesmo tempo, o maior número de pessoas infelizes. Nunca tivemos tanta informação sobre saúde e, ao mesmo tempo, o maior número de pessoas enfermas. Hoje em dia, 2 a cada 3 pessoas estão com ansiedade. Os sintomas são diversos: nervosismo, a insônia, o suor, o medo, as dores. Excesso de preocupações com coisas que não existem e que não são reais. Noutras vezes, excesso de preocupações com coisas irrelevantes e transitórias. Outras vezes, excesso de preocupação com o passado, com o presente e com o futuro. Quantos não se deparam com ela ao dormir? Justamente na hora de dormir e pegar no sono. Quantos não se deparam com a ansiedade? Não comem por ela, deixam de comer por ela, ou por ela comem demais? Trabalhos são mais mal feitos pela ansiedade. Ou pior, muitos nem conseguem trabalhar, muitos nem conseguem um emprego, os clientes e nem as vendas por causa dela. Por conta dela, o estudante não alcança a nota necessária, o TCC, o trabalho de conclusão, não é feito, a aprovação não chega e o curso não se completa. São problemas diferentes, mas facilmente a ansiedade se conecta com outros problemas, como a depressão, a síndrome do pânico, a hiperatividade, os transtornos alimentares, o transtorno de déficit de atenção, a síndrome do pensamento acelerado, o transtorno bipolar, o transtorno obsessivo-compulsivo, entre outros tantos. Assim, trabalhar com a ansiedade, a fim de exterminá-la das nossas vidas, pode ser o remédio que nós mais necessitamos de hoje em diante. Os motivos para referir do mal também são diversos. Por que uma pessoa tem ansiedade hoje em dia? A falta do dinheiro, não saber usar o dinheiro, o excesso de dívidas, a violência, o aumento dos crimes, a insegurança, a impunidade, a correria da vida, o excesso de informações, o excesso de ocupações, a crise econômica, os problemas políticos, o trânsito, a corrupção.
o impulso para condenar os outros, a culpa que se tem pelo erro que se cometeu, a sensação de raiva pelo que te fizeram, a sensação de tristeza pelo que deixaram de fazer, o desânimo para agir e as necessidades que precisam ser atendidas, a sensação de muitas limitações e obstáculos e as falsas liberdades, os sonhos impossíveis, as ilusões, as desilusões e a autocomiseração, a pessoa que tem dó de si mesma. Tudo isso nos traz terrível ansiedade. Todos esses transtornos relacionados à saúde mental, nós bem sabemos, acabam levando muitos à depressão, à desistência e até mesmo na nossa sociedade tem aumentado cada vez mais o suicídio. Na Bíblia, nós lemos muito sobre fé, mas na vida real às vezes parece difícil exercê-la. Por exemplo, imagine a sensação de um líder de família que não tem o que comer na casa. A sensação dessa pessoa, ele é o líder da família e não há o que comer em casa. Imagine a sensação de alguém que está fazendo uma importante viagem de carro e o seu carro quebra no caminho, num local ermo e inseguro. Imaginem a sensação de alguém que acabou de ser demitido e essa pessoa era o arrimo da família. Mas eu vos afirmo que eu conheço uma família que abriu a despensa vazia e de repente ela estava cheia. Amém? Ela abriu a despensa vazia, ninguém entrou na casa e de repente a despensa estava cheia. Isso é fé. Um amigo que passou pelos problemas na estrada e foi socorrido por anjos. Amém? Isso acontece o tempo todo. Uma pessoa que logo após o pior momento financeiro da sua vida e o trabalho mais humilde que teve que trabalhar, soube que passou num concurso público para início imediato. Amém? Esse é o nosso Deus maravilhoso. Para muitos não é fácil ter fé, mas ter fé é essencial. O mundo lá fora, quando vive sem Deus, não tem nada. Literalmente não tem apoio algum por passar pelas dificuldades. Nós temos, graças a Deus. Nós temos nosso Deus maravilhoso que nos acompanha dia e noite. Nós diariamente confiamos no nosso Senhor. Nós entregamos diariamente a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos realmente confiar nele, de que tudo ele fará. Não apenas devemos orar, mas nós devemos orar, confiar e esperar. Antes de abrir a Bíblia, permitamos orar mais uma vez ao Senhor. Vamos falar com ele. Santo Deus, maravilhoso Senhor, nós estamos aqui nesta noite agradecidos porque o Senhor é quem conserva a nossa vida. Eu estava falando com os meus amados irmãos sobre o ato da pregação. Quando eu tive Covid há menos de um mês, o meu maior medo era ter sequelas que atrapalhassem a possibilidade de eu pregar, Senhor. Porque pregar se tornou a coisa mais importante para mim. O Senhor sabe que nós precisamos anunciá-lo o quanto antes para mais pessoas possíveis e quanto mais possível. E nós estamos aqui nessa noite para fazer isso. Para conversar com os nossos queridos irmãos, a fim de que o Senhor possa nos edificar nessa noite. Com informações tuas, diretamente para nós que tanto necessitamos da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, da tua proteção. Entregamos mais uma vez as nossas vidas em tuas mãos, para que o Senhor, através do teu Santo Espírito, faça em nós o querer e o efetuar. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Abra a sua Bíblia em 1 João 4:18. João 4:18. Vamos ler. Alguém pode se levantar e ler? Está no telão também. Pode ler. Uhum.
Perfeito. Eu gostaria que o José continuasse deixando para nós esse verso no telão. E vamos trocar agora o amor pela fé. Vamos ler novamente, colocando a palavra fé no lugar de amor. Na fé não existe medo. Antes, a perfeita fé lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado na fé. Não é verdade que nós podemos bem substituir pela fé? Nós precisamos ter fé, porque a verdadeira fé lança fora o medo e tira de nós a ansiedade. Nós precisamos nos lembrar disso. Não há o que temer, o nosso Redentor vive. Amém? Assim, se a ansiedade tem tomado conta da sua vida, se te faz roer as unhas ou antecipar problemas que não existem, se os problemas estão longe, você pensa que eles estão já batendo a porta, se você sofre pensando no que vai comer, no que vai vestir, no que vai ser da sua família, no que você vai comprar, no que vai fazer, onde vai estudar, trabalhar, quanto vai ganhar, se você sofre pensando nos seus pais, nos seus irmãos, nos seus filhos, no trabalho e na vida, a mensagem de hoje é para você. A ansiedade pode apresentar reações físicas e espirituais na pessoa. Pode chegar ao ponto de te tirar da igreja e de te fazer desistir dos irmãos. Pode chegar ao ponto de fazer você sentir que acha que precisa de algo mais que você não encontra aqui. Pode fazer uma pessoa cansar-se de esperar em Deus e buscar outros meios e caminhos de respostas e soluções. Existe outro caminho a não ser esse? Não existe outro caminho a não ser esse. Por isso, eu fico tão feliz de ver os irmãos aqui nesta noite. Não existe outro caminho além desse. Dizem que mais de 50% das doenças são psicossomáticas, ou seja, elas nascem na mente. Aqui está a importância de nós trabalharmos a nossa mente, de nós colocarmos a nossa mente, as nossas preocupações, os nossos pensamentos e sentimentos totalmente nas mãos do Senhor. Eu tenho uma triste notícia para trazer. A ansiedade nos afasta de Deus. Porque onde começa a ansiedade, termina a fé. Onde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade tem o poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. Os ansiosos são como os espias de Israel. Só enxergam as dificuldades, não enxergam a promessa. São como os soldados de Saul, que temem o gigante. Não são como Davi, que já antevê a vitória. E o pior de tudo é que a ansiedade é totalmente inútil. Ela nem sequer ajuda e ainda atrapalha. Os hospitais estão cheios de pessoas ansiosas, que correm demais com os seus trabalhos, com as suas vidas, a ponto de adoecerem, que temeram tanto as dificuldades que essas lhes sobrevieram. Também as sepulturas estão cheias de pessoas ansiosas, que queriam ganhar mais do que tinham, e porque elas não tinham, elas roubaram, acabaram indo pelo mau caminho, que queriam uma fuga em substâncias nocivas e acabaram não aguentando, que queriam chamar atenção e acabaram indo longe demais para poder voltar atrás. Uma enormidade de más escolhas e de precipitações causadas pela ansiedade. Não saber esperar tem sido motivo de grande ruína para os indivíduos e para as famílias. Precisamos saber esperar. Quanto tempo ficou Moisés no deserto? E como ele ficou depois? Quanto tempo Jó passou pelas aflições? E o que se tornou da vida dele depois? Nós precisamos saber esperar, não importa o vale, não importa as dificuldades e as tormentas pelas quais estamos hoje vivendo. Tudo é questão de tempo. Se as coisas não forem resolvidas aqui na terra, serão resolvidas no céu. Amém? Essa é a nossa grande alegria e a nossa total certeza. Uma questão importante eu também trago hoje. Preocupar-se em demasia com o amanhã não nos ajuda amanhã, muito menos hoje. O ansioso não recebe o alimento dos corvos,
O ansioso não recebe a água que brota das rochas, não recebe a bênção que vem depois da provação, não pede por sabedoria, não anda sobre as águas, tampouco caminha no chão seco por sobre o mar. A ansiedade impede de ver as pequenas maravilhas que Deus faz o tempo todo em nossas vidas. Uma pessoa ansiosa com grandes coisas, que tempo terá e que análise terá das coisas pequenas? E são as coisas pequenas que realmente importam. Impede de sentir a sua presença acalmando os nossos passos e o nosso coração. Uma pessoa ansiosa tem dificuldades para ouvir até mesmo a voz do Senhor. Em certo momento, o rei Davi disse: até quando terei ansiedades e preocupações, tristezas no meu coração todos os dias? Ele disse isso em Salmos 13, 2. O que ajudou Davi a lutar contra a ansiedade? Vocês percebem, e nós todos percebemos nessa noite, tenho certeza aqui que todos leram um livro de Salmos e viram a vida de Davi. E sabem o que Davi viveu, as lutas que ele enfrentou, e sabem que ele era uma pessoa ansiosa. Uma pessoa que lutava contra si mesmo, que tinha medo das pessoas, das coisas, receio de tudo o que ele fez, sentia culpa, sentia muitas vezes remorso, e isso muitas vezes lhe corroía. Qual era a saída para Davi? Era a oração, era o louvor. A oração e o louvor. A saída para Davi era a fé. Nós precisamos também dessa solução em nossas vidas. Precisamos abrir o coração a Deus, falar para Ele tudo o que nós sentimos, até mesmo as coisas mais difíceis. Deus quer que nós falemos a Ele tudo, todas as nossas preocupações, que nós possamos abrir os corações a Ele, como nos abrimos a um melhor amigo, como nós abrimos a um cônjuge, como nós abrimos ao pai e à mãe. Nós precisamos abrir o coração a Deus e falar tudo, até mesmo as coisas negativas que nós estamos sentindo. Isso vai te trazer alívio, mais alívio do que um psicólogo pode fazer por nós. Isso vai aquietar a sua alma, mais do que qualquer outro meio ou soluções desse mundo. E também trará solução definitiva para cada um de nós. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 5,7. Ou acompanhe conosco no telão. 1 Pedro 5,7. Está aí o que nós precisamos fazer. E isso é urgente. Nós temos a certeza, conhecendo-nos como nós nos conhecemos aqui na igreja, como queridos irmãos que passam por problemas, por lutas, por aflições, e sabendo também das dores e dissabores que todos nós, aqueles que aqui também não estão, passam, nós precisamos nos ajudar, e precisamos ajudar o Senhor, nos ajudar, lançando sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, amém? Temos que aprender a lançar todas as nossas ansiedades nas mãos do Senhor. E ao lançarmos sobre Ele as nossas ansiedades, Ele nos dará a cura. Mateus 6,25. Quem puder abrir, e eu vou pedir também para o irmão José colocar para nós. Mateus 6,25. Jesus Cristo nos deu uma importante mensagem neste verso. E nós precisamos sempre nos lembrar disso. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Não é verdade? Nós precisamos sempre nos lembrar que Jesus Cristo nos disse, não andeis ansiosos, ou seja, confiem em mim. Precisamos ouvir a sua voz, precisamos aquietar a gritaria da nossa alma e aumentar o volume da voz do Senhor. Uma dica preciosa para essa noite: tente resolver somente os problemas de hoje, se concentre apenas nisso, ore e confie no Senhor. Muitas vezes nós queremos abraçar o mundo, e ao tentarmos abraçar o mundo não conseguimos, e vivemos ansiosos. Precisamos resolver uma coisa de cada vez. Um homem sábio orou certa vez. Em Provérbios 38,
não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Essa é uma das orações mais sinceras, diretas e maravilhosas da Bíblia. Tão curta e tão necessária. Provérbios 38. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Amém? Não precisamos de muito. Também não é bom vivermos com tão pouco. Precisamos daquilo que é essencial para viver. E isso Jesus Cristo vai garantir para cada um de nós, se confiarmos nele. Assim a nossa vida clama por equilíbrio. Nós precisamos aprender a ter equilíbrio. Salomão procurou ter contentamento, um sentimento que tem aprovação de Deus. Hebreus 13:5. Nós lemos o seguinte, em Hebreus 13:5. Quem puder abrir a Bíblia, senão vamos acompanhar aqui. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Amém? Que Deus maravilhoso nosso. A parte final é linda. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Que Deus maravilhoso. E ele diz ali no meio uma coisa muito importante para cada um de nós. Contentai-vos com as coisas que tendes. Contentai com a esposa que você tem. Contentai com o marido que você tem. Contentai com os filhos, como eles são, como eles vivem. Contentai com o trabalho que você tem, com o que você ganha. Contentai. Eu tenho certeza que Deus está olhando para cada um de nós e sabe as aflições que nós passamos. Sabe as lutas pelas quais nós passamos. E se nós aprendermos a descansar nele, por mais difícil que seja, ele em algum momento poderá nos honrar. O dinheiro pode faltar e pode até mesmo falhar. E muitas vezes falha. Mas Deus nunca decepciona quem confia nele e aceita ter uma vida simples. Nunca vi um justo abandonado, nem os seus filhos mendigando o pão. Amém? Salmos 37:25. Já imaginou que gostoso viver uma vida sem ansiedades? Nós logo viveremos essa realidade. Viveremos num mundo sem ansiedade. Mas enquanto não estamos lá no céu, que é o nosso grande sonho, nós podemos viver melhor a cada dia aqui na terra. Nós precisamos buscar a paz do Senhor, aprender a lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem misericórdia de nós, Ele tem cuidado, Ele tem amor por nós. A ansiedade sobrecarrega o coração do homem, mas a boa palavra alegra o coração. Isso está escrito em Provérbios 12:25. Quer melhor palavra do que a palavra do Senhor? O verso diz, Provérbios 12:25. A ansiedade sobrecarrega o coração do homem, mas a boa palavra alegra o coração. Melhor palavra do que a palavra do Senhor não existe. Nós podemos recorrer às Santas Escrituras sempre que necessário. Ali teremos resposta para todas as inquietações, para todas as dúvidas e solução para todos os nossos problemas. Romanos 15:13. Que o Deus que dá esperança encha vocês de toda alegria e paz por meio da sua confiança nele. Amém? Ali nós temos, e o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Deixaremos as nossas ansiedades nas mãos de Deus através da fé. É assim que nós vamos nos livrar da ansiedade, através da fé. Quanto maior aumentar a nossa fé, quanto mais aumentar a nossa fé, mais livres da ansiedade seremos. Você precisa acreditar que Deus realmente está no controle de tudo e que você tem um pai, que você não é órfão, que você não está desassistido. Aquele tipo de pai que você pode se jogar nos braços que ele segura. Em Salmo 121, este grande pai maravilhoso, ele é o nosso socorro em tempos de angústia. Em Mateus 6:31, ele é a nossa provisão. Em Mateus 28:30, ele é o nosso descanso. Em Salmos 94:19, ele é o consolo que traz alívio à nossa alma. Em Filipenses 4:7, esse Jesus Cristo maravilhoso é a nossa paz. Abra sua Bíblia agora em Filipenses 4, de 6 a 8. Vamos verificar aqui algo muito importante para cada um de nós.
Filipenses 4, de 6 a 8. Nós temos ali no telão, vamos acompanhar. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Nós temos paz em Deus, temos essa segurança, essa garantia de felicidade nas mãos do Senhor. Me permitam ir mais longe, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmos 56, 3. Eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Esse Deus é tão maravilhoso que não há lugar no mundo em que Ele não ande conosco. Ele estará sempre cuidando de nós. Me permitam ler rapidamente mais alguns versos e vamos meditando. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para as vossas almas. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Me permitam agora ler para vocês os Salmos 94, 19. Salmos 94, 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Amém? Salmos 121, 1 e 2. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. 2 Coríntios 4, 16 a 18. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Amém? Hoje eu preciso te dar um aviso. Não adianta, viver é correr riscos. As coisas mudam, as coisas se transformam, as coisas passam, as pessoas também. Não sabemos do futuro, nem o que, nem como será, nem quando e nem porquê. Nós não temos as respostas, nós só temos as perguntas. Que tal fazer as perguntas certas para a pessoa certa? E nele se aquietar, nele aprender a descansar? Veja, a Bíblia não censura nunca, nem a precaução, nem a prevenção. Antes ela diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Nós precisamos sempre fazer a nossa parte. Mas por que se desgastar com as coisas transitórias desta vida, que nós não conseguimos segurar em nossas mãos? Que nós não temos controle? Que nós não conseguimos consertar? Se tudo aqui é só uma passagem e um pequeno estágio para a eternidade? Descanse na providência e nos cuidados do Senhor. Deus tem a solução para toda a ansiedade. Várias passagens bíblicas podem ser resumidas em apenas 2 palavras. Fique tranquilo. O amor personificado por Deus elimina o medo. Salmos 46, 10 é um dos meus versos preferidos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas vezes precisamos nos aquietar para ouvir a voz de Deus. E mesmo que tudo dê errado, porque às vezes pode acontecer, nem sempre todas as orações aqui na terra serão ouvidas. Mesmo que tudo dê errado, continue olhando para Jesus. Mesmo que tudo dê errado, não desanime, não desista, prossiga firme até o fim. Nos momentos mais difíceis e tristes que a nossa igreja viveu, eu me vi tantas vezes contemplando-a. Eu sou muito nostálgico.
E eu tenho o costume de rememorar as coisas. Quantas vezes eu me sentei sozinho ali nos bancos da igreja central, mais ou menos próximo das pessoas que eram os meus líderes, e hoje descanso no Senhor, e eu não fiquei meditando na vida deles, nas coisas que eles viveram. Quantas vezes eu estive naquela galeria, olhando de cima para baixo, cada irmão, e me preocupando com cada um deles, mais ou menos como eu faço agora. Quantas vezes eu estive ali naquela plataforma, assentado, enquanto nós estávamos ali, o sermão prosseguia e nós olhávamos com profundo amor e muitas vezes com pesar cada querido irmão da igreja. Se eu, que sou pó e que nada sou, já tenho profundo amor por todas as igrejas e por todos os irmãos, imaginem só o amor maravilhoso do nosso Deus. Imaginem o quanto Ele não nos ama e o que Ele não quer fazer por nós. Jesus tantas vezes olhou para a multidão, algumas dessas vezes Ele chorou. Em outra vez, Ele estava ali na beira do mar da Galileia e Ele contemplou a multidão que o seguia de mais de 5 cidades. Uma multidão foi se formando e Ele, à beira do mar na Galileia, Ele proferiu um sermão maravilhoso que deve ficar e ecoar em nossos corações. Já estamos quase no fim. Abra sua Bíblia em Mateus 5, a partir do verso 1. Precisamos muitas vezes relembrar desse sermão maravilhoso proferido pelo grande mestre. Mateus 5, a partir do verso 1. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Em outras versões falam os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Vamos nos lembrar sempre desse sermão. Perceba, mesmo que as coisas saiam mal, Jesus continua com você, Jesus continua do seu lado. Não há motivos, não há razão para temer. Mesmo que você seja perseguido, mesmo que você chore, mesmo que te injuriarem, Deus tem um espaço em seus braços e está pronto para te abraçar o tempo todo. Eu penso, nas minhas reflexões, que alguns dos meus amigos queridos que hoje descansam, puderam passar até mesmo pela experiência da morte em paz. Eu penso que num último suspiro, muitos deles entregaram ao Senhor por completo e disseram um até logo para Jesus, porque estavam a conversar com Ele e estavam todos com um semblante em paz quando desta vida nos deixaram. No dia da ressurreição acordarão felizes e em paz, e eu espero de ouvir de alguns deles, talvez do querido irmão Marcelo, que era muito meu amigo: Malzone, é Jesus, Ele é espetacular, Ele está vindo nos buscar, valeu cada luta, cada minuto com Ele. Chegou o nosso dia, Malzone, vamos para o lar. É desse jeito que Ele falaria comigo, e é assim que eu falo com você. Não desanime, não desiste nunca, continue firme até o fim. Pense como a irmã White no seu leito de despedida, citando Jó 19,
25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. Amém? Ou então, como o maravilhoso Paulo: por essa causa eu também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim. 2 Timóteo 1,12. Amém? Não deixe ninguém tirar Jesus de você. Não troque Ele por ninguém. Seja dele até o fim, e você nunca terá fim. Seja de Deus até o fim, e você nunca terá fim. Nesse momento, nós vamos cantar um hino, e eu quero que você se atente nessas palavras. Eu quero que quando as dores e os dissabores dessa vida te incomodarem, você se lembre desse hino. Eu quero que quando as provações vierem, quando o dinheiro ficar curto e sumir, quando o emprego estiver distante, quando o relacionamento estiver difícil, quando as vendas diminuírem, quando os clientes sumirem, quando a dor no seu corpo estiver aguda ou crônica, quando o futuro te assustar, quando o presente te deixar desanimado, o passado ainda te deixar triste, eu quero que você se lembre desse hino. E quando cantá-lo todas as vezes, lembre-se do que e de quem realmente importa: Jesus Cristo, o justo. Se todos os outros te deixarem, continue, prossiga, insista, jamais desista. Ele não vai largar sua mão, Ele não vai te perder de vista. Ele te ama, Ele está com você, Ele nunca te abandonará. Amém? Hoje você é feliz, foi-se o seu temor. Você vai permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, raia a luz do céu, pois você sabe que você é do seu Senhor e que Ele é teu. Amém? Fiquemos em pé, vamos cantar juntos o hino 235, Hoje Sou Feliz. Entreguemos nossas vidas inteiramente a Deus. Nós desejamos a todos uma feliz semana, que as bênçãos do Senhor estejam com cada um de vós. E nunca se esqueça de Jesus. Ele estará sempre diante de você, pronto para te abraçar. Vamos cantar. Salvou-me nos seus. Hoje sou feliz. Hoje sou feliz. Foi-se o meu temor. Vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, ai a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se muitas tentações lhe sobrevêm, para Ele vou. Recebo forças que do céu me vêm, se com Ele estou. Hoje sou feliz, foi-se o meu temor. Vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, ai a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se
e negra noite assustar-me vem. Sinto seu amor, as trevas tornam-se em luz também, com meu Salvador. Hoje sou feliz, foi-se o meu temor. Vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, raia a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Amém. Vamos falar com Deus. Ó Santo Deus maravilhoso, Senhor, nós não temos nem palavras diante de Ti. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é espetacular. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por nos manter a vida. Nós passamos todos por tantas turbulências, por tantas aflições. Nós passamos pelas tempestades da vida, Senhor. Só o Senhor sabe a luta de cada um aqui presente. Só o Senhor conhece cada um aqui desde a sua meninice, desde a sua infância. Só o Senhor conhece as lutas que os seus pais tiveram, os seus avós tiveram, e eles tiveram desde pequenos. Só o Senhor nos conhece profundamente, só o Senhor conhece nós por dentro, as mágoas, as necessidades, as aflições, os rancores, os ressentimentos, os sentimentos, os pensamentos, os sonhos e as ilusões. Só o Senhor nos conhece por completo. Portanto, nós clamamos ao Senhor que possa nesse momento olhar para nós e atender os desejos do nosso coração. Nós não merecemos, Senhor, nós somos pó. Nós reconhecemos quão pecadores, quão mesquinhos, quão pequenos somos. Mas nós estamos aqui, Senhor Deus, abrindo os nossos corações ao Senhor, para que o Senhor possa ter piedade de nós, para que o Senhor possa nos abraçar quantas vezes for necessário. Porque nós somos pequeninos, Senhor. Porque tantas vezes nós não sabemos andar sozinhos, sem que o Senhor nos dê a sua mão. Dá-nos a tua mão, para que nós possamos voltar em segurança para os nossos lares. Dá-nos a tua mão, para que nós possamos passar incólumes do mal nesta semana. Dá-nos a tua mão, para que nós aprendamos a caminhar pelo caminho que leva à eternidade para a salvação. Dá-nos a tua mão, para que nós não demos ouvido às coisas erradas e aos pensamentos equivocados, mas para que nós prossigamos firmes até o fim. Dá-nos a tua mão, Senhor Deus, e nos abrace bem quente, para que nós possamos sentir a tua presença e ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor, nós te amamos, Senhor. Cuida de nós, entregamos essa semana em tuas mãos. Se alguém está aqui passando por lutas terríveis, por problemas que parecem não ter solução, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor dê a solução, que o Senhor dê a cura, que o Senhor consiga o emprego. Te clamamos, Senhor. No entanto, seja feita a tua vontade e não como nós queremos. Nós estaremos aqui, não importa o que aconteça, se a vida ou se a morte, se a perseguição ou se a paz, não importa o que aconteça conosco, nós estaremos aqui prontos para te adorar até o fim. Nós somos teus soldados, Senhor Deus, o Senhor é nosso Rei. Que o Senhor coloque esse sentimento de devoção ao Senhor em nossos corações todos os dias das nossas vidas. Que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós possamos sempre ouvir a voz do Espírito dizendo: este é o caminho, andai por ele. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde. Te agradecemos pela nossa vida. Que essa vida seja tua e que a saúde seja testemunho de que o Senhor está cuidando de nós. Obrigado por tudo, por cada pessoa aqui presente. Através de nós sejam abençoadas todas as pessoas da nossa família e todas as pessoas com as quais nós lidarmos nessa semana. Cuida daqueles que nos assistem pela internet. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Vem, ó Senhor, em mim habitar,
pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo